O vídeo já vai começar, mas antes, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Deus te abençoe. É que nós estamos nos últimos tempos. Nós estamos porque, de fato, somos a última geração. Então, não há como ter outra geração mais avançada do que a nossa. Os acontecimentos, as coisas que estão ocorrendo ao nosso redor, causam nas pessoas muita especulação, muitas especulações. Esses acontecimentos recentes é de fato assustador. Será que o que está acontecendo entre essas duas nações não são indícios que esses países, bem como os outros, e o mundo inteiro vai entrar em uma guerra? Poderia não ser o estopim de uma terceira guerra mundial, demonstrando assim o fim dos tempos? E pode ser essa questão da sua alma, ao ver essas notícias, esses acontecimentos nessas áreas da sociedade. Mas eu quero dizer para você uma coisa: eu não acredito em uma terceira guerra de amplitude, de consequências globais. Não acredito. Até porque as duas últimas guerras que tivemos, nós não tínhamos a tecnologia que temos hoje e o poder de fogo. E se realmente uma guerra dessa ocorre, envolvendo todas as nações com o poder de fogo que tem, envolvendo armas nucleares, esse mundo seria dizimado dezenas de vezes, ele seria consumido em uma guerra mundial. Mas a Bíblia não diz que o mundo vai acabar em uma guerra. É segundo a profecia bíblica que nós andamos. Esse não é o maior indicador da volta de Jesus. Não é o maior sinal da volta de Jesus. Não é uma guerra de consequências globais. Esse é um dos sinais, mas não é o maior deles, não é o mais importante, e não é o que mais vai caracterizar a vinda de Jesus, a volta de Jesus. Então, quanto a uma terceira guerra que vai dizimar toda a população mundial, esqueça. Olhe para a natureza, olhe para a economia, olhe para a religião, olhe e se prepare. Para que acontece isso e é noticiado? Por que Deus não fez um incêndio na terra inteira? Por que não foi um tsunami no mundo inteiro? Por que essas tragédias globais não alcançam o mundo inteiro? Sinais para mostrar aquilo que vai vir, e para que eu e você nos preparemos. É para isso. Paulo vai dizer que dentro desse bojo tem um outro sinal, a apostasia. O que é isso? É quando a igreja se associa com essa corrupção da sociedade. É quando os mesmos escândalos que você vê na mídia secular, você vê entre o dito povo de Deus. Ali então é a gota d'água. Não será assim antes que venha a apostasia. Esse sinal não acontece entre os ímpios. Esse sinal acontece entre a igreja visível, organizada, entre os ditos cristãos. E nós começamos a ver aberrações e abominações envolvendo pastores, ministros, dirigentes de louvor, cristãos. Vemos heresias e abominações no púlpito,
coisas asquerosas que nenhum crente saudável um dia imaginou que ocorreria, envolvendo púlpitos, envolvendo crentes, envolvendo pastores, envolvendo igrejas. Então, quando o gênero humano, a sociedade ímpia, se corrompe dessa forma, eu não preciso te dizer, lê a revista Caras, Contigo, Tititi, vê os programas de televisão, vê as notícias mundiais, vê o que a Europa está fazendo, vê o que está se tornando um homem moderno, um monstro. E quando você vê a igreja também fazendo parte desses números, quando eu digo a igreja, não é a formosa, redimida, lavada, regenerada de Cristo, é a igreja institucionalizada, é a igreja visível, é a igreja como um todo. Quando você vê eles se casando, quando você vê, meu Deus do céu, não está vendo que pastores estão ensinando? Pastores ensinando que o uso de maconha não é pecado, que masturbação não é pecado, pastores ensinando que não precisa se casar. Você que é crente mais velho, sonhou que a igreja de Cristo ia fazer o que está fazendo? Irmãos, tem crentes pousando para revistas masculinas, revistas de nudez e dizendo eu sou evangélica. Um mundo dentro da igreja. Um antinomismo, nada mais é pecado, libera maconha, libera tudo, libera sexo antes de casamento, libera segundo, terceiro casamento, adultério. Isso não está só sendo praticado, mas é ensinado, pregado. Isso virou postulado da igreja moderna. O que importa é ser feliz. Então, quando essa corrupção, quando esse declínio moral da igreja, quando esse declínio moral da sociedade se associa com o declínio também dos ditos evangélicos, e quando isso se une num palco de abominações, então é um indício que o cálice de Deus está espumando, é um indício que eles estão atingindo a medida dos amorreus, é um indício que Deus está bufando as suas narinas e dizendo, chega, vocês ultrapassaram o limite. Então quando eles atingem esse limite, então a ira de Deus vem. A ira de Deus é aplicada. E quem aplica a ira? O Cordeiro. Então, esse é um sinal da volta de Jesus. Ele virá para aplicar o juízo nesse mundo perdido. Quando esse mundo atingir o limite máximo da iniquidade. Só uma pergunta aqui. Alguém está vendo isso? Alguém está vendo? Alguém está vendo alguma coisa depravada nas novelas, nos filmes, na sociedade? Alguém? Alguém está vendo algum escândalo envolvendo o evangélico? Alguém? Isso é um sinal. Segundo sinal. Segunda, melhor dizendo, finalidade da volta. Primeiro, juízo dos ímpios. Segundo, a volta de Jesus vem também para redenção dos justos. Redenção dos justos. O que é isso? Como a volta de Jesus e o arrebatamento são um fato único, no mesmo momento que ele vem, que ele volta pela segunda vez, ele também busca a sua igreja. Jesus vem para quê? Quando ele volta? Para resgatar a sua igreja. Ele não vem resgatar a terra. Ele não vem resgatar cada cidadão. Ele vem resgatar os seus eleitos.
a sua igreja, Ele vem arrebatá-la, retirá-la, removê-la daqui. É a hora da redenção. A Bíblia diz assim, presta atenção, que eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, morte. Nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. A trombeta soará, e os mortos ressuscitarão primeiro, e nós seremos transformados. Porque é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revista da imortalidade. Ou seja, a redenção da igreja, a redenção do povo de Deus. Jesus vem para retirá-los daqui e dar a eles corpos indestrutíveis, imortais, glorificados. Entretanto, o verso 14 nos dá um sinal que coloca um tempo para essa redenção. Mateus 24, 14. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Volta dele tem duas finalidades: juízo de ímpio, redenção de justos. Ainda existe 1/3 da população mundial não ouviu o nome de Jesus ainda. Mais de 2 bilhões de homens, de pessoas, ainda não ouviu. Ou seja, para voltar e redimir os justos, o número total dos justos tem que ser alcançado. Nós dependemos ainda de evangelismo e missões, da difusão, propagação do santo evangelho em todas as nações da terra. Porque a volta se dará quando o evangelho do reino for pregado a todas as nações. Ou seja, há povos de Deus, a igreja de Deus está espalhada em todos os continentes. A igreja está lá, mas ainda não foi alcançada. Precisa ser alcançada. Entendeu? Para ser redimida, primeiro tem que ser alcançada, tem que ser convertida. O que isso quer dizer? A redenção dos justos só pode se dar quando o número de todos os eleitos, de toda a igreja de Deus, for alcançada. Isso só vai ser possível quando a igreja, que é o agente evangelístico de Cristo, cumprir a tarefa com precisão da grande comissão. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. É necessário que ainda haja a pregação do evangelho a milhares e milhões de pessoas em todo o mundo, para que ele volte e venha resgatar os seus. Mas enquanto cada um dos seus não for ganho, ele não volta. Quantos estão entendendo? Diz amém. Ele vem para isso. Juízo, redenção. Juízo, a iniquidade tem que atingir o máximo. Redenção, o número de todos os eleitos tem que ser atingido. Agora, nós temos tecnologia, nós temos sistema de satélite e internet, de modo que hoje o evangelho de Cristo entra em praticamente todas as nações dessa terra.
Existem igrejas cristãs no Afeganistão, igrejas cristãs no Paquistão, igrejas cristãs na Coreia do Norte. Mesmo que subterrâneas, mesmo que escondidas, o evangelho está chegando, através de vídeos, através de palavra escrita, palavra impressa, através de rádio, através de áudio, através da internet e da TV, está chegando. Conferências missionárias e missionários têm desbravado países da janela 1040, e pessoas estão sendo alcançadas. Já se fala até de avivamento entre os muçulmanos. Para isso que ele vem. Gostou do vídeo? Então, assista outro e seja edificado pelo Genuíno Evangelho.